Vamos lá, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como a gente faz a interpretação de determinadas cartas do tarô com certas perguntas. Por quê? As pessoas geralmente confundem muito quando o objeto da pergunta é representado por uma carta cujo naipe é de uma natureza diferente dessa pergunta. Vou explicar. Por exemplo, a gente tem um naipe de ouros quando a pergunta é sobre sentimento. E geralmente a gente associa a questão do sentimento ao naipe de copas, né? Que é o naipe que fala sobre o elemento água, que tradicionalmente é trazido ali, né? Ligado à ideia de emoção. E aí como é que a gente faz essa leitura? Porque geralmente quando a gente fala, né? Ah, porque o sentimento do fulano por você é algum arcano do naipe de ouros. As pessoas geralmente associam isso a dinheiro, falam, ah, porque é um interesse no dinheiro, ou então tem aquela outra também que é uma bobagem imensa, que falam, ah, porque às vezes você pergunta uma coisa pro tarô e ele responde sobre outra questão. Então você perguntou sobre sentimento e ele respondeu sobre dinheiro. Como se fosse, sim, apenas possível responder sobre sentimento com o naipe de copas e apenas sobre dinheiro com o naipe de ouros, né? Que não existisse uma outra forma de você fazer. Até porque se assim fosse, então para todas as perguntas sobre sentimento a gente só usaria os arcanos do naipe de copas. E para qualquer pergunta na questão da matéria a gente usaria somente o naipe de ouros. Não é assim que funciona, não é verdade? Então, para dirimir essa dúvida, né, para que a gente consiga entender melhor como é que funciona. Vou lembrar o seguinte, vou pegar esse exemplo que é um exemplo bom. Quando a gente fala do naipe de ouros, a gente está falando o quê? De materialidade, né? E materialidade não necessariamente quer dizer dinheiro, tá? O dinheiro é uma representação do material, afinal de contas, é através das moedas que a gente faz as trocas, né? E aí a gente consegue, por exemplo, fazer o nosso trabalho e aí conseguir uma remuneração por ele e a partir disso aí a gente comprar outras coisas que não são fruto do nosso trabalho em si. Por exemplo, eu sou professor, mas eu quero comprar banana no mercado. Então, não houvesse o dinheiro, eu precisaria o quê? Plantar bananas, ou então fazer uma troca, né? Então, o dinheiro é simplesmente um veículo a partir do qual a gente tem essa possibilidade. Mas a gente vai pensar de uma forma um pouco mais geral e em vez de pensar em ouros, em dinheiro, em pentáculos, eu quero que você pense em matéria, em elemento terra, porque é isso que o naipe de ouros representa. Assim como o naipe de espadas representa o elemento ar, né, que é o intelecto, o elemento de copas representa o elemento água, que é o sentimental, e o elemento de paus representa o espiritual, que é o elemento de fogo, tá? Mas assim, isso aí só para uma visão geral. Vamos voltar no naipe de ouros. Então, naipe de ouros fala o quê? Matéria, aquilo que você pode tocar, né? Então, todo sentimento ligado ao naipe de ouros, ele vai estar falando o quê? De alguma coisa que se expressa na materialidade. Então, pode ser, por exemplo, uma fotografia que você tem da pessoa. Fotografia não é material, não é uma coisa que você consegue pegar, sentir através dos seus sentidos físicos. Então, isso é uma expressão do naipe de ouros. Se você pensar, por exemplo, num toque, né? Uma pessoa que gosta bastante de tocar a outra pessoa, ela gosta, sentimento, de tocar matéria. Então, isso é uma forma de o elemento terra se expressar, de o naipe de ouro se expressar. E aí, quando a gente pensa então nos arcanos do naipe de ouros, a gente sempre tem a essência daquele arcano sendo expressa de uma forma material. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para você entender. O que é um ás de ouros no sentimento? O ás de ouros é o início do naipe de ouros, é aquela energia fundamental, né? É o elemento puro, ou seja, você não tem ali ainda um conflito, você não tem uma interferência externa, né? É o elemento vibrando na sua forma mais pura e simples. E aí, quando a gente fala então, a pessoa sente por você um ás de ouros, o que ela sente por você? Uma moeda gigante que vem numa mão
que sai de uma nuvem e entrega para você? Não, né? Porque isso é o que está desenhado na carta. Mas a gente tem que entender o quê? Que aquilo ali é o elemento que vem da divindade, ou seja, ele vem puro, sem essa transformação humana. Então, como é que o sentimento dessa pessoa se expressa por você? Primeira coisa, que ela gosta de você, de fato, né? E aí, esse sentimento, ele é expresso aqui de formas materiais. Então, é aquela pessoa que vai gostar, às vezes, né, de ter um contato mais físico, mais íntimo com você, ou então uma pessoa que vai gostar de presentear, uma pessoa que gosta de ter elementos físicos para trazer essa sensação. Então, alguém que gosta do toque, do cheiro, é aquela pessoa que aprecia, às vezes, ter alguma coisa ali que simboliza, né, como eu falei, uma fotografia, tem alguma coisinha ali, ela descobre que você gosta, sei lá, de sorvete de flocos, né? E aí, quando ela vai te visitar, ela lembra disso e ela vai e te dá um potinho de sorvete de flocos. Ou ela leva você para comer esse sorvete na sorveteria, entende? Então, assim, o afeto, ele é simbolizado através da materialidade. Se fosse, por exemplo, um ás de espadas, né? O ás de espadas também é o elemento puro, só que agora é o que? É o elemento ar. Então, como é que esse gostar, né? Porque também é um gostar, todos os ases são um gostar. Como é que esse gostar ele se manifesta? Se manifesta de uma forma mais intelectual. Então, é uma pessoa que vai gostar muito de conversar com você, é uma pessoa que vai gostar muito de trocar ideia, uma pessoa que às vezes vai te dar uma indicação de livros, de séries, né, de filmes. Ela vai gostar de ter altos papos intelectuais, ou então até falar bobagem mesmo, né, dependendo de como tiver o resto do jogo, mas é um gostar muito mais daquela coisa do sápio sexual, né, que no caso aqui seria um sápio sentimental, né, porque a gente está falando de sentimento, mas que se atrai por você pela função do intelecto. Então, sabe aquela pessoa que você fala, tipo assim, nossa, que vontade de lamber o cérebro dessa pessoa, né? Por mais que seja uma expressão meio estranha, a ideia é que se fala o quê? Opa, né, eu tô sentindo aqui que eu tenho uma conexão muito forte com essa pessoa no que diz respeito ao intelecto. Se a gente fosse pensar, então, continuando na ideia dos ases, né? Um as de copas é um gostar, mas é um gostar que aí sim a gente está no campo dos sentimentos. E aí pode ser uma coisa um pouco exagerada, até um pouco afetada, né? Mas se tem aquela força muito grande no aspecto sentimental. Então, uma pessoa que faz o seu coração palpitar, né? Que você fica assim, quem tem o as de copas sente dessa forma, né? Que tem aquela paixão. O elemento copas também tem uma coisa meio que, eu não vou dizer ilusória, porque no as de copas não existe ilusão, mas é aquela coisa meio lírica, sabe? Meio poética, em que você tá observando o outro e você vê passarinhos, e é aquela coisa assim, que é muito agradável, sabe? Mas que não tem uma racionalização, é tudo muito na base do sentimento, é tudo muito na base do experienciar, explorar, sentir de fato, né? Meio que se levar você ali para um outro planetinha em que você sente aquela coisa vibrar dentro de você, né? E finalmente o as de paus, a gente vai falar o quê? De um amor que é muito mais no sentido do fogo mesmo, né? Então, muitas vezes voltado para essa questão sexual, a pessoa gosta de você, e aí aqui a gente pode falar muito do aspecto sexual. Se você observar o as de paus, né, no Rider-Waite, você vê que ele se parece muito com um pênis ereto, né? E não é à toa, porque existe essa coisa do elemento fogo, existe essa coisa, porque o fogo fala do sexual, né? O fogo fala daquela sabe, aquele calor que você sente ali nas suas entranhas, né? E tem essa atração muito forte pela outra pessoa. Mas é uma coisa também que transcende. E eu não estou falando aqui transcender no sentido de que é um amor de outras vidas nem nada do tipo. Mas é aquela coisa assim que parece que te revigora, sabe? Enquanto o elemento copas ele traz uma coisa um pouco mais assim de uma paixão que às vezes pode beirar a dependência, né? E tem aquela coisa meio assim de que eu preciso de que o outro goste de mim para que eu sinta essa recíproca e me sinta validada. No as de paus não, sabe? Porque você tem tanta força, tanto poder espiritual ali, você se doa e você não tá nem aí se o outro tá gostando. Não é uma questão de ser abusivo, tá? Não me entenda mal. Não é que tipo assim, você gostando ou não gostando de você vai ter que viver esse amor. Não, mas assim,
eu tenho tanto amor para oferecer, né? Porque o Ás de Paus é aquela que expande muito, né? Que eu não tô nem aí se você não gosta de mim, sabe? Eu vou fluir o meu amor para você e se você não corresponder, tudo bem, sabe? E assim, eu vou amar a natureza, eu vou amar os animais, sabe? Então, assim, não é uma coisa invasiva, é uma coisa muito perceptiva mesmo, né? Tem essa empatia pelo outro e ao mesmo tempo também é uma coisa que puxa muito ali das entranhas e faz com que você se sinta muito mais atraída pela pessoa, né? Então assim, basicamente você pode ver aí, eu acho que os ases dão um exemplo muito bom porque a gente consegue entender bem da essência do elemento. Mas o que eu queria despertar para você é justamente tentar sair um pouco dessa coisa, sabe? De que tipo assim, porque o ouros é só dinheiro e o espadas é só racional, né? Intelecto, porque o sentimento, ele não necessariamente é racional, mas às vezes no elemento de espadas ele vai passar por um crivo de racionalidade, né? Ou seja, você faz ali aquela esmiuçar, né, do sentimento e pensa, tipo, tenta racionalizar, o que eu estou sentindo aqui, né? O que significa isso? Entendeu? Então, assim, eu só queria mesmo, através desse vídeo, deixar um pouco claro como é a ideia, né, de que a gente trabalha os elementos. Isso vai valer para qualquer número, né? Então eu falei dos ases aqui, mas você pode falar do 2 até o 10 e as cartas da corte também dessa forma. É óbvio que quando a gente parte, né, para os numerados, depois do Ás, que é energia pura, aí você começa a observar outros aspectos também. Opa, o que essa carta aqui suscita? Então você tem que levar isso em consideração. A gente pode até falar sobre isso num outro momento, tá? Porque eu não quero me estender muito aqui agora, mas basicamente isso que eu queria dizer, sabe? Então vamos sair dessa ideia muito primitiva e muito simplista, né? De o naipe só fala de dinheiro, só fala de livros, entendeu? Porque não é exatamente assim que funciona, tá bom? É isso que eu tinha para dizer por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like aqui para mim e se você quiser um atendimento com o tarô, é só entrar no link da descrição que tem o meu site com todas as informações, tá bom? Então é isso que eu tinha a dizer por hoje e a gente se vê numa próxima.